Eu acho que quando eu fizer 12 anos eu vou ter muito mais responsabilidade na escola, nos estudos, nos trabalhos. E também a minha mãe vai confiar mais em mim, também indo pra casa de amigos, indo pra festas e muito mais, assim. E no futuro eu tenho um sonho de morar na Itália, eu tenho um sonho também de fazer a faculdade da Unicamp, a faculdade de engenharia mecânica. Eu também gosto muito da Itália, é um lugar que eu sempre quis ir pra lá e também pretendo morar lá, mas isso é só um sonho. Também eu gosto muito de uma empresa chamada Ferrari, que muitos conhecem, de carro. Eu gosto muito de desenhar carros e pretendo também, eu quero assim, trabalhar lá, porque eu sempre gostei muito dela. Os meus pedidos são que, se for da vontade de Deus, esse sonho que tô pensando há muito tempo, se for da vontade dele, que se realize, porque desde pequeno eu sempre sonhei nisso, na escola, quando as pessoas vinham na minha casa e perguntavam o que eu quero ser quando eu crescer. Mas só se for da vontade de Deus, porque se for da vontade dele eu ser bombeiro, policial, qualquer coisa, eu acho que eu devo fazer isso, porque Deus é o maior, assim, e eu tô confiando nele, porque eu sei que ele vai fazer o melhor pra minha vida. Eu também, desde os 12 anos, queria uma Ferrari. E não tenho muita esperança nem de chegar perto de uma. Bem, nós estamos conversando sobre esse tema, como Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça. Na verdade, é o último domingo da nossa reflexão nessa série. A partir do próximo domingo, nós vamos iniciar uma nova série que você vai saber após a mensagem, para você também estar atento, para convidar parentes, amigos, vizinhos. Essa série, como aqueles que têm acompanhado sabem, ela nasceu a partir da descrição que o evangelista Lucas faz de Jesus, o nosso mestre e Senhor, quando ele tinha 12 anos de idade. E essa descrição está em Lucas capítulo 2, verso 52, diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós não temos nas últimas semanas, como normalmente é nosso costume aqui na chácara, trabalhado expositivamente alguns textos bíblicos. A gente tem trabalhado mais o conceito da sabedoria, da estatura, da graça, e sempre olhando para Jesus e pensando quais as implicações desses elementos que estavam presentes na vida de Jesus para nós que nos afirmamos discípulos de Jesus. E isso tem nos levado a uma pergunta incômoda que eu tenho insistido em fazê-la. Ao longo dos últimos anos, temos nos tornado mais parecidos com Jesus? Eu acho que se você, daqui a algumas semanas, não se lembrar absolutamente nada do que nós tratamos nessa série, mas essa pergunta ainda estiver na sua mente, diariamente, semanalmente, eu não tenho a menor dúvida que isso vai gerar uma grande revolução na sua espiritualidade, uma grande revolução no seu viver, porque eu diria que muitos daqueles que frequentam igreja, ou muitos daqueles que se dizem discípulos de Cristo, não têm essa pergunta na sua agenda. E isso faz com que nós vivamos um cristianismo estéril, um cristianismo que não nos transforma a cada dia. Nós, homens, precisamos constantemente nos perguntar, quando eu observo a minha maneira de ser como pai, como marido, como filho, como homem de negócios, como professor, como funcionário, ao longo dos últimos anos eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Na dúvida, eu preciso talvez perguntar aos meus filhos: nos últimos anos eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Ou eu tenho que perguntar àqueles com quem eu faço negócio:
nos últimos anos você acha que eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Ou talvez eu tenha que perguntar para minha esposa: querida, você acha que eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Mas o mesmo acontece com as mulheres. Elas precisam ter na agenda essa pergunta. Elas precisam ter a ousadia de perguntar para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus funcionários, para a sua auxiliar lá em casa, para os seus patrões, essa pergunta: eu tenho me tornado uma mulher nos meus atos, nas minhas palavras, na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar, mais parecida com Jesus? Jovens, vocês precisam perguntar para os amigos que andam com vocês. Vocês precisam perguntar a vocês mesmos, analisando os lugares por onde vocês têm andado, o que vocês têm feito, o que vocês gostam de fazer, aonde se encontra o prazer de você. Tenha a ousadia de inserir essa pergunta na sua agenda e perceba a transformação que ela vai trazer. Nos últimos anos você tem se tornado uma pessoa mais parecida com Jesus? Eu não tenho a menor dúvida que se essa pergunta estiver nas nossas agendas, daqui a um ano nós vamos ter uma igreja muito melhor. A maneira como a gente se fala e se trata e se cuida vai ser muito melhor. As nossas famílias vão ser bem melhores. Alguns dos aconselhamentos conjugais vão diluir. Os pastores vão trabalhar menos durante a semana. Por quê? Porque nós estamos crescendo na direção da imagem de Jesus em nós. E nós temos falado que esse desafio tem duas dimensões. Uma dimensão mais pessoal, individual, né? Como nós temos pensado, como nós temos falado, como nós temos agido, o nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa ação tem se tornado mais parecida com Jesus, mas também existe uma dimensão comunitária. Porque como igreja, como comunidade cristã, toda comunidade cristã que se afirma comunidade dos discípulos de Cristo, é tida teologicamente como parte integrante do corpo de Cristo. E nós, por exemplo, nós aqui, Chácara Primavera, na cidade de Campinas, nós somos parte da expressão do corpo de Cristo. E a pergunta é, quando a cidade olha para a nossa comunidade, a cidade vê nessa comunidade uma comunidade que pensa, que age, que fala como Jesus. A cidade vê nessa comunidade uma expressão do próprio Cristo nas ruas dessa cidade. Hoje, nós vamos concentrar a nossa atenção nesse último elemento. Jesus ia crescendo em graça. Nós conversamos nas últimas semanas sobre o crescimento em sabedoria e nós vimos quão importante é nós, como discípulos de Cristo, crescemos em sabedoria, e o caminho para nós crescermos em sabedoria é nos debruçarmos sobre a sabedoria já dada por Deus para nós nas suas Escrituras. Vivemos os princípios e valores de Deus colocados nas Escrituras, e aí vem as provações, e as provações são momentos em que nós perseveramos e crescemos em sabedoria. Depois nós falamos sobre a estatura, e falamos da estatura em 4 dimensões, aplicando mais à comunidade cristã, como a comunidade cristã, como o corpo de Cristo, cresce quantitativamente, como esse crescimento quantitativo gera um crescimento estrutural, redimensionamento das estruturas, mas também nós vimos que a comunidade cristã deve crescer em qualidade, na maturidade dos seus membros. Aqueles que se dizem discípulos de Cristo crescem em maturidade e por isso a comunidade cresce em qualidade. E por fim, o crescimento da comunidade na sua influência missional, impactando e transformando as estruturas de uma cidade, impactando e transformando as relações de uma cidade, porque os discípulos de Cristo, eles se reúnem aos domingos
para celebrar a Deus, relembrar a salvação, meditar na palavra, buscar a capacitação no Espírito, mas durante a semana, de segunda a sábado, eles estão infiltrados nas mais variadas áreas da nossa cidade. Por isso, quando nós vivemos a espiritualidade cristã, não como uma religião, mas como uma vida encarnada em nós, as nossas vidas passam a influenciar e transformar o próprio meio em que nós nos encontramos. Mas para a gente entender melhor esse conceito graça que está sobre Jesus, eu queria sugerir para vocês que nós dessemos uma olhadinha, primeiro, num verso que antecede Lucas 2:52, e que emerge o tema graça. Depois nós vamos ver um outro trecho de Lucas, logo em seguida, que sucede a Lucas 2:52, aonde também o tema graça em Jesus emerge. Veja só, primeiro, vamos a esse texto que precede, Lucas 2:40, e diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu quero conversar primeiro um pouquinho com vocês sobre o poder da graça. O poder da graça, o que a graça faz na vida de um homem e de uma mulher, como fez na vida de John Newton, como fez na vida daquele publicano chamado Zaqueu, como fez na vida daquela mulher chamada Maria Madalena, como fez na vida daquele simples pescador chamado Pedro, como fez na vida daquele filósofo intelectual chamado Nicodemos. A graça, quando nos encontra, nos transforma. E essa graça poderosa estava sobre Jesus, diz o texto de Lucas capítulo 2, verso 40. Agora, esse texto, se nós nos debruçarmos um pouquinho no texto original, no grego, a gente vai perceber o seguinte: esse texto nos apresenta primeiro um verbo, crescer, e esse verbo, ok, ele está direitinho aí, ele está na voz ativa, ou seja, Jesus, como todo ser humano, tinha um papel ativo no seu desenvolvimento. Nós, como homens e mulheres, se queremos crescer profissionalmente, se queremos crescer emocionalmente, se queremos crescer na vida social, se queremos crescer espiritualmente, precisamos ter atitude, precisamos ter algumas atitudes que nos movem a isso. Agora, o segundo verbo, o verbo fortalecer, é que aí a gente tem um probleminha. Porque esse verbo, na verdade, ele se encontra na voz passiva. Ou seja, esse verbo, ele está se referindo que Jesus, ele tinha sim uma atitude ativa no seu crescimento, mas ele era fortalecido. E quando você coloca o verbo na voz passiva, você procura o sujeito da ação. E o sujeito da ação é externo. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, fortalecia Jesus enquanto ele se desenvolvia, e fortalecia Jesus com dois elementos: a sabedoria e a graça. Jesus crescia e era fortalecido a cada dia, a cada semana, a cada ano, enchendo-se da sabedoria que vem de Deus e da graça. A graça de Deus estava sobre ele. E aí, pensando um pouco na nossa reflexão, no início dessa série, quando nós conversamos um pouco sobre a humanidade de Jesus, é interessante como, no primeiro século, a primeira heresia que emerge, não é questionando a divindade de Cristo, mas é questionando a humanidade de Cristo. E é interessante que ainda hoje, quando a gente começa a pensar na humanidade de Cristo, muitos cristãos têm dificuldade de perceber isso, que Deus se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, e se fez homem, e se limitou, sendo redundante, a todas as limitações do corpo, do emocional, do intelectual humano. Jesus, ele precisa crescer
fisicamente, crescer emocionalmente, crescer no conhecimento das Escrituras. E alguém pode dizer assim, mas se a sabedoria de Deus e a graça de Deus estava sobre Jesus, é por isso que para Jesus foi muito mais fácil. Jesus tirou de letra, por quê? Porque a sabedoria de Deus estava sobre ele e a graça de Deus estava sobre ele. Eu vou ter que sair um pouquinho de Lucas e mostrar para vocês alguns outros textos do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. A mesma sabedoria que enche Jesus e o move à maturidade, é uma sabedoria que está à minha e à sua disposição. Aquele que sente falta da sabedoria, peça a Deus e Deus dá livremente, Deus dá de bom grado, de boa vontade, diz o texto, lhe será concedida. Agora, o texto de Lucas 2,40 fala também que a graça de Deus estava sobre Jesus. A palavra graça, ela tem um sentido primário de favor, de presente imerecido, mas ao longo do Novo Testamento, essa palavra ganha a conotação de um presente poderoso, um presente que nós recebemos de forma imerecida, mas tem o poder de transformar as nossas vidas, as nossas relações e todo o nosso meio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreve o seguinte: sempre dou graças a meu Deus por vocês, cristãos de Corinto. Por quê? Por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Lucas 2,40 diz que a graça de Deus estava sobre Jesus. João capítulo 1 diz que Ele era pleno e cheio dessa graça. E essa graça veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Essa graça veio ao nosso encontro naquela cruz, e quando nós nos curvamos diante daquela cruz, reconhecendo que Jesus é quem Ele disse ser, e confiando plenamente que o que Ele fez foi suficiente para nos reconectar com o amor do Pai, essa graça que está na cruz é derramada sobre nós também, e nós nos tornamos plenos dessa graça. E essa graça, Paulo ainda falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz no capítulo 2 da segunda carta: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. E aqui é interessante porque Lucas 2,40 diz que Jesus era fortalecido, ou seja, na voz passiva, um sujeito externo concedia a Jesus a sabedoria e a graça para que ele fosse fortalecido e crescesse em maturidade. Agora, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo se refere à graça também, usando a voz passiva. Mas, mais do que isso, colocando no imperativo, ele está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo: deixe-se fortalecer pela graça. Deixe-se fortalecer pela graça. E aqui, existem duas coisas, ou dois aspectos muito importantes, que eu diria que muitos cristãos que frequentam igrejas há anos, ainda não pegaram ou ainda não compreenderam isso. Do que eu estou falando? Primeiro, a única forma através da qual podemos restabelecer nossa relação com Deus é através da sua graça. Você quer ter a plena convicção de que a sua vida está reconectada ao amor de Deus e que você está vivendo uma relação íntima com Ele? Se aproxime de Deus,
não confiando na sua performance, não confiando nas suas boas obras, não confiando na sua intelectualidade, não confiando no seu currículo como cristão, mas confiando única e exclusivamente na graça. Ele o acolhe, o recebe, o abraça e o ama pela graça. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para que o amor de Deus te alcance. A única coisa que você efetivamente pode fazer é aceitar o amor dele de graça. E é interessante como na nossa cultura ocidental, individualista, que constantemente reforça essa coisa do seu poder individual, da sua individualidade, da sua capacidade, como essa filosofia secular tem impregnado a mente e o coração de inúmeros homens e mulheres, inclusive que frequentam igrejas, a ponto deles não conseguirem lidar com a graça. Porque lidar com a graça é se humilhar. E se humilhar não é uma virtude na sociedade contemporânea, como a gente viu José Dilson fazendo. Uma outra coisa, antes, Efésios 2:8 deixa claro isso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O que nós fazemos é confiar plenamente que Deus é gracioso e que a graça dele é suficiente para nos reconectar com ele. A graça dele é suficiente para nos perdoar. A graça dele é suficiente para nos transformar. A graça dele é suficiente para nos conduzir à vida plena e eterna. Mas uma segunda coisa então, a única forma de continuarmos a crescer na direção da imagem de Jesus é através do constante exercício de confiança plena e absoluta na sua graça. Porque aqui existe um tremendo de um erro que é cometido em inúmeras igrejas e por muitos cristãos. Quando o indivíduo vem e se aproxima para conversar com a gente sobre o que é de fato a espiritualidade que nos é oferecida em Jesus, ele vem carregado, porque ele está tentando ao longo dos anos fazer um monte de coisa para ser tido como bom diante de Deus. Ele vem de determinadas religiosidades opressoras que fizeram com que ele se tornasse refém das boas obras, ou ele vem de religiosidades opressoras que fizeram dele refém de vários ritualismos, de várias promessas, de vários compromissos, e esse sujeito chega e a gente diz, você não precisa de nada disso, porque Jesus, o Deus encarnado, fez tudo o que era necessário para você se reconectar ao amor do Deus Criador. Agora a única coisa que você precisa fazer é se render a esse amor, e se tornar discípulo desse amado Deus encarnado chamado Jesus. E o cara todo feliz da vida se liberta dos rituais, se liberta das práticas opressoras, se liberta da necessidade de ter boas obras para se sentir amado por Deus, ele se liberta de tudo. E quando ele vai começar a sair pulando feliz, a gente chama o cara para a classe de discipulado. E a gente diz assim, mas espera um pouquinho, antes de você sair, sabe o que é? Eu acho que você precisa entender algumas coisas do que significa ser cristão. Você deve tomar cuidado, você tem que agora ler a Bíblia todo dia, você tem que fazer oração todo dia, você tem que frequentar um grupo pequeno toda semana, você tem que vir no culto, você tem que dar dízimo, você tem que ser um cara bom, você tem que ter uma moral elevada, o seu casamento tem que dar certo, os seus filhos têm que crescer direitinho e impressionar os vizinhos e os parentes. A
Onde está a graça nesse processo? Eu não estou dizendo que nós, como discípulos de Cristo, não devemos buscar determinadas coisas. A questão é que esse equívoco faz a pessoa, e talvez o mestre dessa pessoa ensine assim também, de que se a pessoa não conseguir fazer essas coisas, o que vai acontecer? Ela não vai ser amada por Deus. Verdade? Mentira. Porque daí você subverteu a graça e você voltou a demandar das pessoas aquilo que a oprime. Talvez isso fique mais claro. O Tim Keller falando numa conferência para pastores em Nova York, alguns anos atrás, que eu estava presente lá, ele fala que existem 3 formas de nós nos relacionarmos com Deus. Apenas uma é a certa. As 2 outras é errada. Uma delas que é errada é muito conhecida por nós, que é simplesmente o sujeito se negar a crer em Deus. Ponto final. Um ateu, um cara que não quer saber de Deus. Agora, existe uma segunda forma de nós resistirmos e rejeitarmos Deus, que ela não é percebida, mas ela é muito familiar a muitos de nós. Dá uma olhada no que o Tim Keller fala nesse vídeo. When you communicate the gospel, when you counsel, when you pastor, when you disciple, and certainly when you preach, you must always show that there's not just 2 ways to approach God, there's 3, and only one of them is right. You shouldn't just simply say, well, there's living your own life the way you want, and then there's trying to obey God, and those are the 2 ways. Actually, that's true. There is being your own Savior and letting God be your Savior, but there's 2 ways of being your own Savior. One is the way I'm going to call religion, and one is the way I'll call irreligion or non-religion. It's important that we always communicate these 3 ways. Let me explain. I'm going to use the word religion negatively. A lot of you, of course, English isn't the first language. I don't know what the word religion means in your language. I'm a Presbyterian, and I got to remember that John Calvin wrote the Institutes of the Christian Religion. He wasn't thinking of it. Religion originally, at least, the English word religion comes from a Latin word that actually means to bind together, and it's very positive. But in the Bible, the word religion is usually used negatively. And I'm going to use it negatively. And here's how I'm going to use it. Religion is, the basic operating principle of religion is, I obey God, therefore I'm accepted. And the basic principle of the gospel is, I'm accepted by God because of what Jesus Christ has done, therefore I obey. Now those are completely opposite principles. One is, I obey, and then God receives me and accepts me and blesses me and takes me to heaven. The other is, because of what Jesus has done, God accepts me and receives me and blesses me and takes me to heaven, and therefore I live a good life. One is I live a good life in order to get accepted by God. One is I'm accepted by God, therefore I live a good life. It's very obvious what the gospel is from the beginning to the end of the Bible. God delivers the Israelites and then gives them the law. He saves them, then tells them how to live. He doesn't say, well, listen, here's my 10 commandments, and if you follow them for, say, 5 or 6 years, I'll bring you out of Egypt. He doesn't do that. It's exactly the opposite. There's religion, there's the gospel. Now, 2 people sitting in your church, one operates on the principle of religion. If I live a good life, and if I'm very devoted, and if I pray, God will bless me. And the other person is living on the basis of the gospel. Not because of what I have done, but because of what Jesus Christ has done. God loves me and accepts me. He regards me as his son or his daughter. Those 2 people, on the surface, will be sitting in the pew or the chairs, and on the surface, they'll be trying to do the same things. They'll be trying to obey the 10 Commandments. They'll be trying to pray. They'll be seeking to give to the poor. They'll be coming to church. They'll be listening to the sermons. They'll be taking notes. And yet they'll be doing those things for 2 radically and completely different motives. One is doing it strictly out of fear. One is saying, oh, I better live a good life or else God's going to get me.
The other one is doing it sheerly out of joy, because God has already saved me. The one is doing it not just out of fear, but also out of a desire to get things from God. They're saying, oh, I need to, I need heaven. I need my prayers answered. I need all sorts of things from God. And if I live a good life, I'll get those things from God. But the other person, the person who understands the gospel, already knows that everything necessary is already ours. In Christ, all things work together for good. So even, in Christ, our bad things will turn out for good. The good things like our adoption and our sanctification and our salvation can never be taken away from us. And the best things are yet to come. A questão não é se nós devemos ou não lermos a palavra, orarmos diariamente, buscarmos um grupo pequeno, estarmos numa comunidade cristã, procurarmos viver como Jesus. A questão é qual é a motivação pela qual a gente faz isso. Existem pessoas que entendem assim: nós somos salvos pela graça, mas agora para nós nos tornarmos como Jesus, tudo depende de nós, então é pelas obras. E passa a viver a opressão da qual Jesus o libertou. Mas se você compreender que nós somos salvos pela graça, e nós somos transformados pelo poder dessa graça, a motivação muda. E é interessante, algumas pessoas às vezes me param e dizem assim: Ricardo, eu não consigo entender por que em quase todas as suas mensagens você arruma um jeito de nos relembrar da cruz, o que aconteceu na cruz. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. A transformação efetiva que Deus quer ver nas nossas vidas não é uma transformação decorrente do nosso medo, mas uma transformação decorrente da nossa imensa gratidão pelo que Ele fez. E quando nós nos lembramos e relembramos, seja numa mensagem, seja através da ceia, acerca do que Jesus fez por nós, o amor de Deus, a graça de Cristo oferecida naquela cruz nos move, nos constrange a transformação. Agora, eu disse para vocês que a gente ia dar uma olhadinha num texto que precedia, e nós falamos um pouco sobre o poder dessa graça que estava sobre Jesus, e agora eu quero falar um pouco do outro trecho onde o termo graça emerge nesse bloco do livro de Lucas, que se encontra em Lucas capítulo 4, a partir do verso, não é 17, é 16, e eu quero falar um pouco agora, não sobre o poder, mas o alvo da graça. Qual é o alvo da graça que está sobre Jesus? Jesus vem cheio de graça para alcançar a quem? Olha o que diz Lucas 4, a partir do verso 16. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Jesus começou o seu ministério na região da Galileia. Diz os 2 versos anteriores, que Jesus ensinava nas sinagogas e a sua fama havia se espalhado, e agora ele está na cidade na qual ele foi criado, Nazaré. E no dia de sábado entrou na sinagoga. A sinagoga eram instituições que foram criadas no judaísmo durante o período do exílio babilônico, porque sem o templo, sem a possibilidade de ir a Jerusalém para adorar no templo, os judeus desenvolveram essa prática de se reunirem para lerem os textos bíblicos, refletirem nas escrituras, orarem uns pelos outros e fazerem a manutenção dos valores e princípios, ora da fé, ora simplesmente da cultura judaica. Existia uma sinagoga em Nazaré, e Jesus tinha o hábito, como judeu, de ir à sinagoga, e ele entrou na sinagoga como um novo e emergente rabi, porque a fama dele se espalhava pela Galileia. E é óbvio, se ele cresceu em Nazaré, as pessoas de Nazaré queriam ouvir esse emergente rabi que tinha crescido no meio deles. E diz assim o texto, que ele foi à sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos,
e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Interessante, Jesus não assentou-se no auditório, ele assentou-se para ensinar, porque essa era a prática na sinagoga. Hoje, na hora de pregar, a gente senta num banquinho, tem gente que critica. Jesus, para ensinar, se assentou. Por que não? Então, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E possivelmente aquele povo está esperando assim um sermão longo, feito Ricardo Agreste, e Jesus simplesmente diz o seguinte a eles: hoje se cumpriu a Escritura, como vocês acabaram de ouvir. O texto original enfatiza que hoje se cumpriu a Escritura nos seus ouvidos, dentro dos seus ouvidos. A palavra que vocês ouviram é a profecia cumprida no seu ouvido. Do que Jesus está falando? Já já a gente volta nisso pensando o que está acontecendo nesse texto. Primeiro, como você viu, Jesus faz a leitura do profeta Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, fazendo uma configuração também com Isaías 58, 6, como era costume dos rabis fazerem essas conjugações. Ele faz essa citação, e ao ler o profeta Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, Jesus está lendo uma profecia messiânica, uma profecia que deveria se cumprir naquele que era o ungido de Deus, como diz o texto. Agora, quando Jesus diz, hoje se cumpriu a Escritura, ele está chamando para si o cumprimento da profecia. Ele está dizendo que ele mesmo é o ungido. Mas um detalhe que não pode escapar de vocês. Jesus faz a omissão ao citar Isaías 61, ele omite intencionalmente a última linha daquele verso que diz, o dia da vingança do nosso Deus. Porque os ouvintes de Jesus aguardavam pelo Messias. Mas eles aguardavam por um Messias que fosse assumir sobre si o poder que vem de Deus, o poder, e iria mobilizar o povo de Israel, iria capacitar os homens de Israel, e iria enfrentar o poderio dos inimigos, especialmente os romanos, iria confrontar os inimigos, iria botar para correr todos os inimigos, iria reinstalar as fronteiras de Israel e reestabelecer o reino de Davi. Então existia uma grande expectativa na mente do judeu desse Messias que viria para ser o vingador, não os vingadores, o vingador, o maior deles, e botasse todo mundo para correr e restabelecesse o reino de Israel e o trono de Davi. No entanto, Jesus se assume como o próprio Messias, mas omite a expressão o dia da vingança. Jesus não veio se vingar. Jesus, como Deus encarnado, vem e surpreende a expectativa daqueles judeus, porque Jesus não veio para vingar, ele veio para perdoar. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para acolher e salvar. E como Jesus define a sua missão, ele diz que ele veio para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. A grande discussão hermenêutica em alguns cantos é
Jesus está falando, essa profecia, a gente tem que interpretar ela literalmente, ou ela tem outras dimensões de interpretação? Eu diria as duas coisas. Porque Jesus, efetivamente, no seu ministério, o que ele vem anunciar soa como boas novas, especialmente aos pobres, aqueles que não têm nada para agarrar, nada para se sustentar, nada para se segurar. Os ricos, quando Jesus anuncia que eles devem se arrepender, deixar para trás muitas das suas práticas, assumir a cruz e segui-lo, tem muito a perder. Então, o anúncio de Jesus é sim boa nova aos pobres. Ele coloca em liberdade os presos, principalmente aqueles que estavam presos em macas, presos em debilidades. Jesus recupera literalmente a vista de cegos. E Jesus liberta oprimidos, e especialmente aqueles oprimidos de espíritos demoníacos, gente que está subjugada pelo mal. Agora, nós não podemos deixar de pensar que a missão de Jesus vem ao encontro de todos nós através das mesmas palavras. Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos reconhecer que nós não temos absolutamente nada para oferecer para Deus que possa impressioná-lo. Em outras palavras, nós diante de Deus somos pobres, nós não temos como comprar o amor de Deus. Então Jesus vem anunciar uma boa notícia a você. Se você reconhece que você é pobre diante de Deus, Deus decidiu te amar de graça. Liberdade aos presos. Quantos de nós se veem prisioneiros de lembranças, prisioneiros de emoções, prisioneiros de hábitos, prisioneiros de vícios, prisioneiros e reféns de práticas do passado, e Jesus vem anunciar a liberdade. Você pode sim agora receber o perdão de Deus e vivenciar o poder transformador da graça na sua vida. A graça te liberta. Recuperar a vista aos cegos. Quantos de nós olhamos para a vida, olhamos para o que temos aqui agora, olhamos para as circunstâncias atuais, olhamos para a nossa carreira profissional, olhamos para a nossa casa e para os nossos carros, achando que essa é a realidade última. Essa é a realidade última para cegos, para aqueles que não conseguem enxergar a realidade espiritual, a realidade maior do reino de Deus que está se desenvolvendo na história, a realidade maior que o seu dinheiro, a sua casa, o seu bem não vai valer absolutamente nada daqui 30, 40, 50 anos, a não ser que você viva com integridade o projeto do reino de Deus e use o que você é e o que você tem para o reino. Libertar os oprimidos. Quantas pessoas vivem hoje um modelo de religiosidade opressora? Quantas pessoas nessa manhã estão se curvando diante de falsos ídolos e fazendo promessas a quem ou a coisas que jamais poderá ajudá-los em absolutamente nada? Quantas pessoas no dia de hoje estão dentro de salões recebendo promessas baratas e se entregando o seu dinheiro, os seus bens a charlatões e vão sendo oprimidos por essa religiosidade? Quantas pessoas não estão no dia de hoje ouvindo regras de como ser feliz, como viver uma vida familiar saudável e principalmente como agradar a Deus, como Deus vai te amar, que não deixa de ser uma religiosidade opressora. Jesus vem pregar uma boa notícia àqueles que se sentem pobres diante de Deus. Jesus vem proclamar liberdade àqueles que querem transformação, mas não têm conseguido. Jesus vem recuperar a vista de cegos do secularismo, pessoas que passaram a olhar a vida como a realidade última e não conseguem mais enxergar a vida com Deus e a eternidade, sim, como a última realidade. Libertar aqueles que estão oprimidos.
E isso move Jesus para um grupo, diria, marginal. Porque, via de regra, os religiosos não se acham alvo dessa missão. Tanto que, em Lucas 5, uma página à frente da sua Bíblia, quando questionado pelos mestres da lei, pelos fariseus, por que Jesus estava se relacionando tanto com pessoas indignas, ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aqui, Jesus, com a sua mensagem da graça, estabelece, por todo o Evangelho de Lucas, um conflito direto com o legalismo religioso. Com aqueles que, segundo o próprio Jesus, impõem sobre as pessoas o que nem mesmo eles conseguem viver. Aqueles que tornam a vida com Deus uma vida pesada demais, o que faz com que pessoas se machuquem e se afastem do próprio Deus. Aqui existem algumas coisas que a gente precisa considerar. O que eu vou falar não é descoberta científica, mas é mera percepção, mera intuição. É interessante como, em muitas igrejas, as pessoas mais duras, as pessoas mais críticas, as pessoas mais julgadoras, aquelas que estão sempre atentas à falha do outro e usam isso para acusar. Via de regra, as pessoas desse modelo são pessoas que carregam na sua história problemas seríssimos, não tratados. O legalismo, via de regra, é fruto de pessoas que na sua história, na sua vida, possuem pendências graves, mas elas acham que vão se compensar diante de Deus se elas se tornarem caçadoras de bruxas. Para pagar os meus pecados, eu me torno um julgador de quem não vive os princípios e os valores de Deus. Está errado quem julga e está errado quem não vive os princípios e valores de Deus, porque nenhum dos dois está vivendo o poder da graça transformadora. Mas tem um outro problema disso aí, porque hoje em dia, eu diria, na última década ou 2 décadas, emergiu um grupo dentro da espiritualidade cristã evangélica, se a gente pode chamar de espiritualidade, que assim, ferido e machucados por esse grupo do legalismo religioso, agora eles cantam em verso e prosa que eles são pós-igreja, que eles são cristãos sem igreja, eles são os famosos desegrejados. E assim, o discurso desse pessoal parece muito bonito, parece, porque eles falam de graça em oposição ao legalismo das estruturas e desses líderes religiosos opressores. No entanto, me assusta o fato de que esses grupos falam constantemente de graça, mas suas vidas não se tornam a cada dia mais parecidas com a vida de Jesus. Parece que eles falam de uma graça que nos liberta da religiosidade opressora, mas não dos nossos próprios pecados. Nos liberta dos líderes legalistas opressores, mas não nos liberta das nossas próprias manias, dos nossos próprios trejeitos, dos nossos próprios erros, das nossas próprias enfermidades emocionais e psíquicas. Logo, tanto o legalismo é uma enfermidade
que gera problemas para quem quer viver na graça, como essa ideologia da graça barata, como era discriminada por Dietrich Bonhoeffer, é outra disfunção da graça. A graça que nos é oferecida por Jesus, no verso 19, ela é anunciada dizendo que Jesus veio proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é uma alusão ao ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu? Ou o que deveria ser o ano do jubileu, porque os judeus nunca cumpriram o ano do jubileu. Ao longo da vida, da caminhada, pessoas acabam, por exemplo, plantando, e a colheita não dá, e ele fica endividado no banco, e aí ele tem que vender um pedaço de terra para plantar no outro ano, e ele tem um outro problema, o filho fica doente, vai para a UTI de um hospital, gasta mais do que devia, tem que vender outro pedaço de terra, e daí chega um determinado momento, esse sujeito não tem mais terra, e tem que trabalhar para outro, para o vizinho, e ele começa a trabalhar para se sustentar, e o filho dele se torna quase que escravo desse vizinho, devido às demandas. Agora, quando chegava o ano do jubileu, no ano do jubileu, absolutamente todas as dívidas deveriam ser perdoadas, não importa como elas haviam sido assumidas, elas deveriam ser perdoadas, e mais, toda a dignidade humana deveria ser restaurada. O sujeito que o seu avô vendeu a terra para pagar uma dívida, no ano do jubileu, esse sujeito teria de volta a terra. Ele não somente era perdoado pelas dívidas, como ele tinha a sua dignidade como ser humano restituída. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vim para perdoar e restituir a dignidade de todo homem e de toda mulher, porque o perdão de Deus, ele apaga completamente os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos pecados, e não existe agora ser que não seja digno de ser amado por Deus, porque a graça não é para quem se sente digno, a graça é justamente para quem se sente indigno. E aí, Jesus conclui o seu discurso, que começa a gerar um certo desconforto entre os seus ouvintes, dando dois exemplos. O primeiro deles, depois você checa lá, Jesus fala do profeta Elias e uma viúva de Sidom. Ele diz assim, no tempo do profeta Elias existiam inúmeras viúvas entre vocês de Israel, mas Deus mandou Elias para uma viúva que nem pertencia ao povo de Israel. O segundo exemplo, ele diz, o profeta Eliseu, no tempo dele existiam inúmeros leprosos em Israel, mas Deus não mandou Eliseu para nenhum leproso de Israel, mas sim para um leproso da Síria, do povo inimigo. Em outras palavras, a graça de Deus veio sobre vocês, auditório de Jesus, judeus, mas Deus não tem os seus olhos restritos a vocês, judeus. Deus também ama e quer alcançar com a sua graça aqueles que estão do lado de fora das fronteiras de Israel. Sempre foi assim, vocês não perceberam? Atualizando. Deus ama profundamente cada um de vocês que tem caminhado com Ele como discípulo de Cristo. Mas a graça de Deus não se restringe a vocês. A graça de Deus quer alcançar aqueles que ainda não estão aqui. A graça de Deus quer e tem o poder de alcançar aqueles que estão do lado de fora dessas paredes, inclusive os teus inimigos. E aí a coisa pega.
Porque se nós temos dificuldade de lidar com a graça, porque no fundo, a gente acha que Deus nem precisava lidar com a graça com a gente. Se Deus lidasse com mérito, a gente assim batia na trave, a bola rolava e entrava. Meio fraquinho, mas a gente dava conta. Mentira. Primeiro equívoco. Segunda coisa, quando a graça de Deus, quando Deus anuncia que a graça dele vai alcançar também os nossos ofensores, os nossos inimigos, aqueles que nós não consideramos dignos do amor de Deus, a gente quase grita para Deus usar da justiça. Mas é interessante, lendo o Evangelho de Lucas, Jesus, ele vem, abraça, acolhe e transforma gente simples, como Pedro, um pescador. Jesus vai ao encontro, olha, ama, acolhe. Intelectuais religiosos que buscam o sentido da vida, como Nicodemos. Jesus se encontra e olha com compaixão e ama jovens, ricos, talentosos e religiosos que se deparam com a sua impotência. Jesus entra na vida e na história de mulheres que erraram, mulheres que falharam e estão prestes a serem apedrejadas pela sociedade. Jesus se coloca entre elas e a sociedade e as salva e as ama e diz para elas: vá e não peques mais. Jesus entra na casa de gente que se deixou corromper pelo sistema, gente que ganhou dinheiro de maneira ilícita, gente que tem do bom e do melhor, mas coloca a cabeça no travesseiro e sente a sensação de culpa e medo de um dia tudo vir à tona. Jesus entra na casa de um sujeito assim, chamado Zaqueu, e diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus, ele vem, alcança a tudo e a todos. A graça de Deus, como se tornou um lema na nossa comunidade ao longo dos anos, uma paráfrase de uma frase de Filipenses: Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como estamos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Por isso, o encontro com a sua graça nos transforma. A graça de Deus que vem e nos alcança através de Jesus tem sim o poder de nos salvar, de nos libertar, de nos restaurar, de nos dar uma visão mais precisa do mundo e da história. E essa mesma graça que transforma a mim e a você, ela tem o poder de transformar os nossos vizinhos, os nossos cunhados, as nossas sogras, os nossos amigos, os nossos inimigos. E Deus quer nos usar nesse processo de transformação. Eu queria concluir mostrando a cena de um filme. Eu acho fascinante como muitas vezes Hollywood, sem se dar conta, anuncia o Evangelho com uma precisão maior e melhor do que os próprios pregadores. E o trecho que eu vou passar, eu já passei numa outra ocasião aqui, é de um filme chamado Resistindo às Tentações. Nesse filme, um sujeito tem uma missão quase impossível. Ele precisa dirigir um conjunto coral que era da falecida tia, um conjunto coral numa igreja falida. Que bom, às vezes, quando igrejas falem, elas se abrem para a graça, né? Enquanto isso não acontece, elas confiam muito na potencialidade, na religiosidade delas mesmas. Aí,
Esse sujeito, como ele não tem pessoas para cantar no coral, ele começa a chamar pessoas, muitas vezes consideradas indignas pelas igrejas. O organista é um sujeito que tem problema com alcoolismo, a solista é uma mãe solteira, a secretária do coral é uma mulher divorciada umas 5, 6 vezes. Faltando tenor e baixo, ele vai na penitenciária mais próxima e pede ajuda para alguns prisioneiros, e eles ganham o direito de se apresentar para ensaiar no coral e cantar no festival. E aí eles formam um coral, assim, que representa bem o que de fato é a igreja. A gente não percebe isso, mas igreja é aquilo ali. Um bando de gente com uma diversidade enorme de pecados, porque para pecar a gente é muito criativo. E o que nos une é o amor de Deus. E o amor de Deus não está condicionado ao nosso mérito. O amor de Deus nos foi oferecido porque Ele decidiu. E Ele entrou na história. E Ele morreu naquela cruz. E que o amor de Jesus, nessa manhã, te constrange. Que você experimente, olhando para a sua história, você experimente o poder da graça em você. E você se veja como alvo dessa maravilhosa graça nessa manhã. Dá uma olhadinha nesse trecho. Took me a while, but I'm finally here. So I just wanna testify, make it crystal clear. See, I've been picked out to be picked on, talked about out my friend's mouth. I've been beat down till he turned my life around. Seems like I always fall short of being worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, the spotlight ain't shining on me. No. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. Why can't you get 'Cause I up? went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't been in my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you? I always fall short of being worthy. Lord, I ain't worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, spotlight ain't shining on me. I wanna be for you. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I'm not perfect. Not perfect. Yes, I do wrong. Yes, I do. I'm trying my best. Trying my best. Ain't good enough. No. Sometimes I don't succeed. 'Cause I ain't good enough. but you love me. If you ain't with it, just raise your hands and let me know that you understand that we are all so blessed to be loved.
y'all sing with me. If you understand, just sing with me. It ain't good enough. The Lord's been so good to me. It's shunned by the world. Shunned by the world. I ain't good enough. The Lord still loves me. No, I ain't good enough. No. Lift your hands if you understand how He blesses you, 'cause He blessed me too. Even though I ain't worthy, you ain't worthy. He's there for you. He still loves me. No matter what I do, I ain't good enough. But the Lord